no quesito gestão administrativa, a partir desse momento, Acabou. pode destruir com o cara, não pode? Porque às vezes o lucro dele é 5 mil reais pra fazer uma instalação dessa. Aí a placa custa 26. Push me, and then just touch me, till I can get my... Assim, eu tenho uma triste realidade pra contar, que é o seguinte, você falou, se o cara quer viver lá 9 mil, tá, beleza, vai ficar 9 mil. Só que agora tá sendo um problema o 9 mil. Por quê? Porque a tecnologia empregada nos equipamentos passou a ser outra. Exatamente. O equipamento, ele tem a mesma carcaça. É a mesma carcaça. Você olha para o ar-condicionado, ele tem controle remoto, ele tem ventilador, ele tem a mesma carcaça, a mesma característica. Agora, quando você abre... A condensadora tem máquina com 5 placas eletrônicas. Já não é mais a mesma coisa. Então, tipo, lá dentro já não tem mais o mesmo motor. Aquela ideia de subir e trocar o capacitor não existe mais. Esquece. Não existe mais. Medir a capacitância, mede lá a capacitância. Exatamente. Não, o cara nem tinha capacímetro. O cara levava um de reserva logo. Troca para ver se é ele. Então, tipo, isso vai e está acabando. Então, a tecnologia realmente avançou. Então, mesmo sendo máquina de 9 mil, assim, o receio, tá? Pessoal, nós somos educadores. Sim. Educadores profissionais. A gente está na educação profissional. E eu não vou, em momento nenhum aqui, negar informação a ninguém. Exato. Mas também não vou deixar de falar o seguinte, você tá na área agora, qualifica-se. Por quê? Porque a mesma máquina de 9 mil que antigamente você trocava o capacitor e aí ganhava lá teus 150 conto trocando o capacitor de 30 reais, você ganhava 150, ou cobrava, né, pelo menos faturava 150 reais para fazer essa substituição. Agora esse capacitor não existe mais. E aí, se esse capacitor não existe, para você descobrir o problema, começou a diagnosticar. Diagnosticar um defeito, um problema, uma falha, começou a dar um pouquinho mais de trabalho. Então, você acredita, Prado, que... Muito doido isso. Que, embora o alicate amperímetro, tá? A gente só usava a escala de tensão e corrente. Não é isso aí, não. O professor tá... É porque quando o cara é professor, vou falar o que a gente usava. A gente usava o bibi... Tensão e corrente. É três coisas. Bibi, tensão e corrente. É que eu sou professor... É o teste de continuidade. O professor quer ficar floreando. O professor, na rua, a gente usava o bibi, corrente e tensão. Era o que a gente sabia usar. Era suficiente para resolver qualquer problema. Agora já mudou de figura. E aí, pronto, exatamente. Então, quer dizer, a mesma máquina de 9.000 BTU, ela passou a exigir um pouquinho mais do técnico. Então, quando eu chego agora eu tenho um curso de especialista em inverter, né? Então, tipo, o curso é presencial, eu tenho diversos modelos condicionadores de ar. Para quê? Para que tenha porque são diferentes. Então, tem máquina que tem um tipo de motor, outro de outros, mas sim. Quando eu chego para fazer esse teste nesses equipamentos, o que acontece? Eu não utilizo mais só o BB, o continuidade, o tensão e corrente, o alicate lá. Eu começo a usar escala de diodo. Exato. Poxa, Prado, fala sério. Quando tu tava em campo, usava escala de diodo pra quê? Não existia necessidade. As máquinas grandes eram push bottom. Ou seja, você usava o que era o contator que você media lá continuidade para saber se o relé térmico não estava lá aberto. Tensão, chegou, passou, tal. Era isso. E aí, agora você tem um circuito eletrônico que pode impedir o compressor de funcionar e você tem que identificar. Por que? Porque eu tenho que identificar. Não dá mais para você trocar. Lembra do capacitor que era 30 reais e eu trocava ele? Porque se tivesse com defeito, era só 30 reais, estava na minha mala. Me diga uma coisa, você vai ter uma placa de 1.200 reais na mala para fazer uma substituição e tentar dar certo lá? Professor, nós fizemos uma instalação de VRF no restaurante Chopp Rally no litoral de São Paulo. Instalamos lá VRF e também colocamos purificação de ar, que é a mesma tecnologia lá da NASA para fazer purificação. Beleza. E esse nosso cliente é um cara muito criterioso que fica de frente para a praia. Esse cara vende para a pessoa passar o Réveillon, então ele é muito preocupado do cara comprar para passar o Réveillon e dar algum problema no ar. Então ele sempre tem peças reservas. Aí instalamos tudo, né, uma obra nova, maravilhosa. Ele falou, Prado, agora eu queria ver aí o que precisa de reserva aí pra gente já deixar, porque é de frente para uma maresia muito intensa, né? Aí beleza, então vamos cotar ventilador do condensador, vamos cotar placa do condensador, beleza. Placa do condensador, 26 mil reais. Deixa a peça sobressalente agora, vai. Professor, quando a minha gerente mandou o orçamento, falou para dar uma olhadinha no orçamento que veio lá. Quando eu abri no celular, eu falei, que acha isso aqui, Roberto? Ela falou, esse é o preço da placa. 26 mil reais a placa do condensador. Eu falei, cara, que loucura. Agora você imagina se o cara provoca um erro numa instalação e queima uma placa dessa.
Imagina que loucura, professor. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque me diz uma coisa. O cara provoca um defeito desse, não é, lógico, não é porque ele quer, né? É involuntário. Sim. Ele não tem capacidade técnica para operar aquela máquina e daí ele provocou isso. No quesito gestão administrativa, a partir desse momento, Acabou. pode destruir com o cara, não pode? Porque às vezes o lucro dele é 5 mil reais para fazer uma instalação dessa. Aí a placa custa 26. Ou seja, acabou. Ele vai ter que trabalhar, vai fazer mais 4 obras dessa para pagar esse prejuízo.